E aí, bom dia família. Mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Tao, ou em outras palavras, o caminho. Quem me indicou o assunto foi a Daniela Moraes, a minha mais nova amiga, a última amiga, minha companheira que me carrega aí, que me tira de casa, que me influencia a estar próximo assim, né, a ser parceiro mais, a conversar, a trocar. A Dani é muito sensível, muito suave, a voz dela é muito suave. E ela é muito compreensiva. É uma guerreira que está num caminho só aí. E vai se mudar e vai tentar desatar um pouco as quatro patas da terra. Então, ela é uma professora de literatura bem intelectualizada, então eu vou falar sobre o Tao, porque foi a sugestão dela, que é uma coisa muito... é um pouco mais refinada, eu acho, assim, que é mais o caminho dela, que é o caminho do refinamento, né? Mas eu vou tentar simplificar, assim, até porque é um assunto que eu não domino tão bem assim. Quer dizer, o assunto caminho eu domino, mas o assunto Tao é um assunto mais... que tem mais uma relação com uma religião, que é o taoísmo, e que eu não domino, embora eu seja iniciado no Tao. Então eu vou já começar contando algumas histórias. Eu morei num retiro espiritual em Minas Gerais e se chama Tao Tien. É um retiro que tem uma linha que vai para o budismo e para o hinduísmo, mas é um retiro livre. Na verdade, ele respeita todas as religiões, respeita as crenças e acredita que todo o caminho é um retiro onde as pessoas que estão lá acreditam que todo o caminho é um único caminho. Então, lá eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, e uma das histórias começa lá. Aliás, as duas histórias começam lá, mas eu vou começar por um sonho. Eu sonhei uma vez que eu estava montado num touro e imagina uma paisagem assim bem... acho que de uma espécie de vermelhidão, assim, com o sol caindo lá atrás. Peraí, só um segundo. Bom, então imagina essa paisagem, um sol baixando lá atrás, assim, aquela vermelhidão, uma terra bem barrenta, subindo, um seco, assim. Eu estava em cima do touro e em volta haviam vários cavalos, assim. Eu tava fazendo o inverso. Ao invés de estar em cima de um cavalo e guiando os bois, eu estava em cima do boi guiando os cavalos. E eu acordei no dia seguinte e a gente sempre tomava café da manhã no retiro. A gente toma café da manhã, almoça e janta juntos. E nesse dia estava todo mundo tomando café junto e eu contei do meu sonho, que é uma coisa normal lá. A gente sempre conta dos nossos sonhos, a gente sempre divide a nossa vida, compartilha as coisas boas e aquilo que às vezes está angustiando a gente. Nem sempre, né? Mas a gente se esforça para fazer isso lá. E a minha mestra, que eu tenho uma mestra, ela muito sábia,
ouviu esse meu sonho e me perguntou se eu conhecia a história dos 10 passos do Zen. E a história dos 10 passos do Zen, eu vou botar um link aí. Para vocês verem a história. E ela fala sobre um homem ou alguém, um ser humano que busca um touro, encontra o touro, monta no touro, doma o touro e na verdade o touro é a mente dele. Então a história são 10 passos e eu vou falar sobre os 10 passos. O primeiro passo é a procura do touro. Ele nem sabe aonde está o touro, como é que foi que o touro se perdeu. Mas ele sabe que ele está procurando o touro. A história começa quando ele sabe que ele está procurando o touro. E aí a segunda imagem é descobrindo as pegadas. Ele descobre o caminho do touro, o caminho que o touro está fazendo. E ele vai atrás. No terceiro ele percebe o touro, ele está sentindo que o touro está nas redondezas. No quarto ele captura o touro. E aí já é um grande trabalho, assim, ele tem que fazer muito esforço, porque o touro é muito forte, ou seja, a mente é muito forte. Né? O quinto passo é domar o touro. Não basta capturar o touro, ele tem que domar o touro. Ele vai pro mais um passo, né? Eu vou só tirar os gatos de dentro do quarto, porque eles estão muito agitados. Ei, vem. Então, aí ele capturou o touro, ele vai domar o touro. Não basta você perceber a sua mente, encontrar o caminho da mente, saber que sua mente está forte, assim, que você tem que capturar ela. Você tem que domar a sua mente. Ela tem que ser... Você tem que conseguir, de alguma forma, abaixar o lado animal, que é o touro. Você tem que conseguir domar. E o sexto passo é ele montar o touro domado. É ele não precisar nem tocar no touro, porque o touro é domado. O touro vai levar ele de volta para casa sem que ele precise fazer nada. O sétimo passo é chegar em casa e descansar. Você descansa, o touro descansa. É um encontro. O oitavo passo é o touro e o ego sendo transcendidos, assim, você ir além do touro e de ser você, tudo é uma coisa só. Você deixa de fazer sentido existir touro ou não existir touro, ou existir você e não existir você, tudo é uma coisa só. O nono passo é atingir a fonte de tudo. Eu não sei bem o que isso significa. Como perceber talvez a essência de tudo, a existência de tudo, a fonte do poder de tudo. E o último passo, o 10º passo é isso no mundo. Depois de todo esse caminho e todo esse percurso, alguém muito simples, com as roupas gastas, volta para o mundo e tudo que ele toca, tudo que ele vê, se ilumina. Todas as pessoas que cruzam o caminho dele se iluminam. Tudo está iluminado em volta dessa pessoa, ou desse ser, desse espírito. E eu gosto um bocado dessa história. Eu sinto que essa história é um dos caminhos. Agora eu já vou logo contar uma outra história. Eu fui iniciado no tal. Eu conheci uma moça lá no retiro também chamada Tânia. Muito poderosa. E a Tânia me levou no centro do tal, em que ela morou anos também, trabalhou lá anos. E de uma mestra chinesa. Uma senhora de, acho que entre 60 e 70 anos, muito simples, muito trabalhadora, muito forte, que em um encontro me ensinou muita coisa e ela me
eu estava meio monástico, assim, eu estava num caminho meio de monge nessa época e ela me ensinou coisas, ela conversou comigo. Uma das coisas que me marcou muito, que pode ser muito simples assim, foi que ela falou que ela nunca cospe no chão. Ela tem muito respeito pelo chão, assim, pela terra e pelo movimento. O movimento de cuspir para ela é muito asqueroso, assim, você se livrar de alguma coisa e cuspir no chão, assim, cara. Há uma violência nisso aí, um distanciamento entre você e a terra. Mas isso fica aí a critério de cada um. Eu gosto bastante disso. E aí ela me iniciou no tal. Numa época que eu estava bem careca, bem limpo. E o Tao basicamente é uma filosofia chinesa que fala sobre o caminho. O Tao é como se fosse uma espécie de yin e yang, antes do yin e do yang serem uma coisa. Quer dizer, antes de haver a divisão, antes de haver o duplo, antes de haver o dual, antes de haver o branco e o preto, antes de haver a luz e a escuridão, antes de haver o yin e o yang, há o Tao, que é o caminho, que é o uno caminho, a verdade, a linha, o mar, como se todos os rios, todos os caminhos diferentes que todas as pessoas estão percorrendo fossem dar num lugar só, que é o mar. Como se todos os caminhos que todo mundo está percorrendo fossem dar num lugar só, que é a verdade, que é o Tao. T-A-O, Tao. E eu sinto que há uma proximidade minha com essa filosofia. Eu morei no Tao Tien, tenho irmãos de Tao, eu sou iniciado no Tao. A Dani me pediu para falar do Tao e faz tempo que eu nem penso no Tao. Não na palavra Tao, mas no caminho. Porque o caminho para mim se apresentou e se fez de tal forma que eu não consigo evitar. A minha solidão tem muito a ver com isso, com o Tao. A solidão foi o vídeo que eu fiz passado, né? E a solidão tem muito a ver com o Tao, porque quando a pessoa encontra o caminho, quando a pessoa descobre que existe o boi, quando a pessoa descobre que existe a mente, que ela precisa fazer alguma coisa com isso, que ela precisa entender o que isso significa, perceber o boi. Eu estou nesse passo aí, percebendo e tentando capturar o boi, eu sinto. Eu tô no meio. Eu sinto que são passos que meio que se. Na minha visão, eles estão meio unidos, assim. Entre perceber o boi às vezes, capturar o boi e domar o boi, tá tudo meio unido aí. Então, uma vez que a pessoa percebe isso, não tem volta. Uma vez que ela percebe que há alguma coisa que precisa ser domada, alguma coisa que... um caminho a ser seguido, é como entrar num rio. Você vai entrar num rio e você pode até tentar nadar contra, mas você não tem como vencer a força do rio. Você vai, por um tempo, pouco tempo, você vai nadar contra o rio, mas ele vai, por mais manso que o rio seja, por mais lento que ele vá, é impossível você nadar contra a força do rio. Você nunca vai conseguir, você vai cansar. Agora, se você nada em favor do rio, e se você deixa o rio correr, e só se deixa levar, aí você não gasta energia. Eu acredito que a gente nasce com uma energia e também a gente acorda todo dia com uma energia. Eu tenho um valor de energia que eu consigo gastar no meu dia, porque eu sou capaz de gerar essa energia.
né? Dentro da minha saúde atual, a minha saúde atual me gera um tanto de energia que eu sou capaz de gastar durante o meu dia. Há coisas que fazem essa energia aumentar e essa energia diminuir, mas de toda forma há uma limitação energética em um dia. E é preciso gastar isso com sabedoria. É preciso saber usar a nossa energia. É preciso saber aonde eu vou botar a minha energia. É preciso saber com o que eu vou gastar a minha energia. É preciso identificar coisas que sugam a minha energia sem que eu perceba. Tudo é energia. Falar é energia. Eu agora estou gastando energia porque eu estou falando. Falar gasta muita energia. Quando você para de falar, se alguém fizer um voto de silêncio aí e ficar um dia, 2 dias, alguns dias sem falar, você vai perceber a quantidade de energia que você despende só falando. O quanto você se desgasta só falando. E parece uma atividade que não gera muito impacto. Mas gera muito impacto. Tudo gera muito impacto. Tudo é um gasto ou adquirir energia. Falar, olhar, ouvir. Olhar é perceber. Você gasta energia olhando, percebendo as coisas. Você gasta energia ouvindo. Seus sentidos te requerem muita energia. Ou porque tu acha que tu fica cansado num dia? Só porque tu está fazendo um movimento? Só porque tu está andando? Isso é energia física. E aí, sua energia emocional, sua energia mental? Né? Então é preciso saber lidar com a própria energia. Evitar gastar energia. Essa energia é poderosa, é forte. Essa energia é uma energia de cura, se ela é potencial dentro de você. Faz parte do caminho saber conservar-se, utilizar bem a sua energia. Deixar o rio fluir. Se você briga contra a sua vida, se você briga contra as coisas que estão acontecendo, se você tem um ambiente de trabalho, vou dar um exemplo. Você tem um ambiente de trabalho e no ambiente de trabalho existem coisas que já estão acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho que é inevitável que elas aconteçam. Não há como controlar tudo. O mesmo vale para casa. O mesmo vale para sua família. Não há como você controlar toda a sua família. Por mais que você seja o pai ou a mãe da família, não tem como você controlar tudo. Cada um tem uma vontade, as coisas acontecem porque elas acontecem. Nada surge do nada. Isso é muito importante. Nada aparece do nada. Em nenhum momento no universo, nada surgiu do nada. É tudo uma energia contínua. Ou seja, em todo lugar que você chega, em toda situação que você está, já existe uma continuidade. Estar no caminho é perceber essa continuidade e se deixar levar por ela. Eu estou falando daquilo que eu mais ou menos entendo, assim, porque para mim todo dia é difícil. Assim, eu sinto que eu estou num caminho. Eu sigo no caminho da verdade. Eu sigo no tal. Eu sei que eu tenho essa força. Hoje eu tenho essa força que é esse caminho. Eu sei que eu tenho esse objetivo. Isso me dá força. Todo dia eu acordo e tem dia que eu me esqueço, mas no geral, de 7 dias, 6 deles eu me lembro que eu estou no caminho. Que eu sigo o caminho de Deus. Que eu me deixei, que eu entrei no rio. Em algum momento eu entrei no rio, em algum momento eu identifiquei o touro. Eu vi esse boi. Eu sonhei que eu domei o boi. Eu ainda não domei o boi. Mas eu sonhei que eu cheguei lá. Eu sei que eu consigo chegar lá. Eu tenho esse objetivo. E o objetivo, a clareza do objetivo, define um caminho para mim. Me dá força. Quando a gente vive sem um objetivo, quantas pessoas vivem sem objetivo nenhum?
elas têm muita fé, elas sabem guiar bem a própria vida, entre aspas. Mas quando tudo aperta, quando o calo aperta mesmo lá no final, qual é o objetivo das pessoas? Uma pessoa sem objetivo tá flutuando no espaço. Se vai para um lado, se vai para um outro, não sabe. Qual é o seu objetivo? Para onde você quer ir? E não precisa ser, eu quero ter uma casa, ou eu quero ter alguma coisa material, ou eu quero ter uma relação boa, uma família. Isso também é, mas você precisa ir mais além, porque em algum momento você vai chegar nesse objetivo, se for material, um carro, uma casa, uma família, e depois você vai se esgotar. O objetivo ele precisa transcender, é o que eu acredito, a esfera humana. O caminho transcende, o tal transcende a esfera humana. Uma vez que você entra no rio, você não tem como sair dali. É se deixar levar por ele. Deixar o rio levar até o mar. O mar é o objetivo. A união de toda a água, a união de tudo é o objetivo. É o que eu sinto, assim, é como eu acredito na existência. Assim. Não na existência humana, toda a existência. Toda a existência busca a união total. É difícil saber e acordar todo dia e pensar no caminho, assim, mas ele é muito poderoso. Você vai... É o que acontece comigo, assim, eu não sei como acontece com as pessoas, mas o que acontece comigo é que não importa absolutamente nada. Eu sei que o caminho existe, eu sei que eu sou uma ferramenta do caminho, do universo, e que eu quero ser a ferramenta mais poderosa possível. Porque o caminho, eu vejo ele. Não importa que as pessoas queiram continuar vivendo sujeira, baixeza, intrigas, maldade. Isso existe e está presente, mas isso não importa. Porque eu quero seguir numa outra direção. No caminho da verdade, da limpeza, da elegância, do respeito, da paciência, do amor, da comunidade, da amizade, da lealdade. Da luz, da força. A gente tá sempre, todo dia, tentando se transformar, se colocar para baixo porque a gente não se ama. A gente tem medo da nossa luz. Que a gente consiga não ter medo da nossa luz. Tá? Valeu. Eu não me lembro qual é o próximo assunto, mas já estou animado para o próximo vídeo. Eu espero que isso tenha ficado legal. Por favor, falem comigo. Me deem feedback. Eu tô ficando bravo que vocês veem, porque eu tenho algumas visualizações e as pessoas não falam comigo. Onde estão vocês? Dá para vocês falarem comigo? Conversarem a respeito do vídeo? Quais são as impressões? Como é que isso te impacta? O Luiz Arthur, meu amigo Valdir, ele me mandou um vídeo, pô. Ele fez um vídeo dele mesmo falando comigo a respeito do meu vídeo e de um outro áudio que a gente trocou. Faça um vídeo pra mim também.
eu sinto que o que ele foi sobre a solidão, e o que ele falou para mim complementa a minha visão. Eu também quero aprender. Eu tô falando isso aqui, mas isso aqui é uma terapia para mim. Né? Eu tô falando, mas eu tô... É uma forma de eu colocar e me ouvir. O que é que eu tô pensando mesmo, na verdade? Então, por favor, se vocês acham que eu tenho alguma coisa que pode melhorar, que eu preciso mudar e talvez você tenha alguma coisa para adicionar, eu estou aqui para aprender. Esse é meu objetivo, tá bom? Então falem comigo, tá bom? Valeu aí, valeu família, boa tarde, boa noite, bom dia, tchau.